Olá, minha gente. Estamos aqui de volta para darmos prosseguimento aos nossos estudos das lições bíblicas da escola dominical. E durante este segundo trimestre, estaremos estudando neste manual, cuja temática é dons espirituais e ministeriais. São lições que tratam de como servir a Deus e aos homens de uma forma maravilhosa com o poder do Espírito Santo. Hoje estaremos falando sobre a lição número 6, lição do dia 9 de maio do ano em curso, cujo tema é o ministério de apóstolo. Com esta lição, estaremos introduzindo os nossos estudos referentes aos dons ministeriais. E o primeiro dom ministerial que abordaremos a partir de agora será o ministério de apóstolo. Nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. O líder da nossa igreja local é o pastor Nilson de Souza Teixeira, cujo templo situa-se à Rua Porto Alegre, número 86, bairro Santo Agostinho, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Este templo fica no antigo salão de eventos Requinte Festas. E nesta lição falaremos sobre o texto áureo, cuja base está no versículo 11, capítulo 4, da Epístola de Paulo aos Efésios, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele deu alguns para apóstolos, é o que diz Paulo. Cristo fez abundantes provisões para a expansão e edificação de sua igreja aqui na terra. A etimologia, ou seja, a origem da palavra apóstolo, vem do grego apóstoloi, com sentido de enviado. Ele também indicou alguns para serem profetas, conforme escreveu Paulo. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. O evangelista pode ter sido o escolhido, cuja função mais importante era pregar a palavra e que não estava diretamente envolvido no governo da igreja. A palavra evangelista tem o sentido de um mensageiro de boas novas. Supõe-se representar um ministro do evangelho que não se estabeleceria em nenhum local fixo, mas que viajava como missionário com a função de pregar o evangelho e fundar igrejas por onde passasse.
Já a palavra pastores é concedida aos ministros do Evangelho com propriedade manifestante evidente. Os pastores devem exercer vigilância e cuidar da igreja sob sua responsabilidade, como se fosse um pastor de ovelhas que cuida do seu rebanho. E na verdade prática, o comentarista disse que foi Deus quem concedeu o dom do apostolado à igreja, com o propósito de expansão do Evangelho de Cristo Jesus. E o comentarista evidenciou, para a leitura bíblica em classe, ainda capítulo 4, a partir do versículo 7 da Epístola de Paulo aos Efésios, que diz assim: Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Graça é o favor imerecido de Deus que a concedeu a cada cristão, segundo a medida do dom de Cristo. Ele dispôs previamente ampla provisão para que todos pudessem ser dignos de sua vocação. A graça que foi dada a cada um de nós significa os dons graciosos do Espírito Santo. São as operações do Espírito no coração do crente, em conexão com o uso dos meios designados por Deus. A graça é concedida a todos os verdadeiros cristãos. Deus concede-lhes o suficiente para que possam levar uma vida de santidade. Paulo ensinou-nos o seguinte: a graça é um presente que foi concedida a todos nós. Ela não é originada por nós mesmos. A graça é concedida por uma certa medida, ou seja, ela não é fornecida de forma ilimitada e sem regras. Existe um ajuste, uma transmissão que obedece a uma certa regra. A todos é dada a graça de forma suficiente, capaz de capacitar a viver como devam. Paulo ainda ensinou que a medida da graça é o dom do que é dado em Cristo, pois é concedido através dele. É o que Cristo comprou. Todos recebem de modo suficiente para o exercício dos propósitos dos quais Deus os chamou. As mesmas investiduras não são conferidas a todos. Uns recebem graça para a qualificação para o ministério, outros para serem apóstolos. Tudo isso foi obtido através de Cristo. Ninguém pode reclamar por ter recebido menos doações distintas do que o outro. E no versículo 8 do nosso texto de referência, Paulo ainda diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Cristo concedeu-nos o dom do Espírito Santo, após ter ascendido ao céu, e veio a ter para outrem certos dons. E esses dons foram concedidos ao seu povo de acordo com a medida do dom de Cristo. Para evidenciar isso, Paulo expôs os argumentos da passagem do livro de Salmo, número 68, verso 18, que diz: Tu subsiste
ao alto, tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. O salmo parece ter sido composto por ocasião da transferência da Arca da Aliança de Kirjat Jearim para o Monte Sião, conforme registros de 2 Samuel capítulo 6. É um salmo que fala de triunfo em celebração às vitórias do Senhor e às vitórias alcançadas por Davi quando a arca encontrava-se à frente do exército. Cristo elevou-se ao céu e triunfou sobre os seus inimigos. Conquistou uma vitória completa sobre a maldade do inimigo de Deus. Ele realizou muito mais. Resgatou os que estavam cativos de Satanás e os liderou em triunfo. O ser humano mantinha-se prisioneiro por Satanás, com suas correntes ao seu redor. Cristo resgatou da prisão, tornando-o para que fosse parte da procissão triunfal, a fim de que a sua vitória fosse total. Triunfou sobre o grande inimigo e aumentou sua procissão com os que haviam sido cativos de Satanás, agora resgatados e redimidos pelo seu sangue. Versículo 9 do capítulo 4 de Efésios. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Anteriormente, havia descido às partes mais baixas da terra, ou seja, no mais baixo estado de humilhação. O céu opõe-se à terra, estando acima, e a terra embaixo. Cristo desceu do céu para a terra. Ele veio à terra e se inclinou para a condição mais humilde e desumana. A terra contrasta com o céu, expressando a ideia de que Cristo desceu das alturas do céu e se tornou em natureza humana de humilde posição e condição desprezível. Versículos 10 e 11 do nosso texto em classe diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, o mesmo Redentor que veio de Deus e retornou para ele. Não era diferente, mas o mesmo Cristo que subiu acima de todos os céus. Porque nos convinha tal sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus, capítulo 7, versículo 26. Ele foi bem mais acima dos céus visíveis e ascendeu às mais altas moradas da bem-aventurança para que ele preenchesse todas as coisas por sua influência e dirigir e anular tudo por sua sabedoria e poder. Versículo 12 do capítulo 4 de Efésios, Paulo continua dizendo: querendo o aperfeiçoamento dos santos,
para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, querendo a renovação dos santos. Paulo empregou o verbete aperfeiçoamento na tradução grega com o significado literal de adaptar as coisas que possuem simetria e proporcionalidade, tal como no corpo humano, onde os seus membros encontram-se unidos de maneira simétrica e proporcional, dando a ideia de perfeição. O próprio Deus poderia realizar esse trabalho, se assim o quisesse, mas ele o confiou a alguém ao estabelecer o ministério dos homens. A igreja não pode ser constituída e organizada adequadamente sem a instrumentalidade dos homens. Paulo asseverou que é necessário haver um ministério, porque essa é a vontade de Deus para a edificação do corpo de Cristo. E no versículo 13, capítulo 4 do nosso texto, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Paulo falou da unidade dos crentes em Cristo Jesus, que se direciona para uma unidade na fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A fé em si mesma pode ser considerada um quinhão da verdade. Ao refletirmos sobre isso, somos, por conseguinte, unidos uns aos outros, como os membros do corpo físico, à perfeita característica própria da varolinidade. Paulo não fez uma referência ao crente individualmente, mas ao homem composto, ou seja, ao corpo espiritual do qual Cristo é a cabeça. Versículo 14, Paulo ainda diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Para não mais agirmos como meninos, ou seja, proceder como criancinhas, é ser levados ao redor pelo vento. Paulo fez uso aqui do modo figurado, referindo-se à corrente de ar atmosférico como vento de doutrina. Essa inconstância é em função da artimanha dos homens, com o sentido original de jogo de dados. Artimanha passou, então, a significar procedimento para levar alguém ao engano, trapaça de todo tipo, por causa dos estratagemas que eram usados para furtar no jogo dos dados. A única maneira de escaparmos do erro e dos artifícios seria através do conhecimento da verdade. Para nos livrarmos de situações perigosas, era necessário chegar ao pleno conhecimento do Filho de Deus até atingirmos a maturidade cristã. Ninguém precisa ser expert para detectar uma nota falsificada. Para conhecer uma determinada nota falsificada, basta conhecer a nota genuína. E no versículo 15 do capítulo 4, Paulo diz: antes,
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É bem possível seguir a verdade e não segui-la em amor, ou seja, apegando-se à verdade. Antes, devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça do corpo, isto é, Cristo. Deus quer que sejamos maduros e adultos, não como criancinhas. Somos membros de um corpo e temos uma cabeça absolutamente perfeita, que é o próprio Cristo. E no versículo 16 do capítulo 4, do nosso texto de leitura em classe, Paulo conclui dizendo: do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O corpo humano é extremamente perfeito. O corpo espiritual, tal qual o corpo físico, também foi entrelaçado entre os seus membros e muito bem ajustado. Essa figura é uma ilustração adequada do corpo de Cristo. Apesar de que nem todos podem ter a função dos membros maiores, mas todas as partes trabalham unidas e as articulações também são de suma importância. E como objetivos geral e específicos desta lição, iremos demonstrar a importância do dom ministerial de apóstolo para a Igreja do Novo Testamento, bem como pesquisar sobre o colégio apostólico na Bíblia, comprovar o ministério apostólico de Paulo e avaliar a apostolicidade contemporânea. Até a lição número 5, lição da semana passada, estudamos sobre os dons espirituais de poder, elocução e revelação, num total de 9 dons. A partir desta lição, lição número 6, estudaremos sobre os dons ministeriais. Tais dádivas do Espírito Santo são igualmente importantes e necessárias para a Igreja da modernidade, a fim de que ela cumpra a grande comissão deixada por Cristo a seus membros, e para que eles cresçam em graça e conhecimento. O ministério apostólico, segundo o modelo do Colégio dos 12, não mais existe. Todavia, o dom ministerial de apóstolo continua atual. Que Deus levante apóstolos, a fim de que o Evangelho de Cristo alcance todas as nações do mundo. E na introdução, veremos que o propósito dos dons materiais, ou melhor, os dons ministeriais, os dons que passamos a estudar a partir desta lição. Então, o propósito destes dons é o desenvolvimento do caráter da comunidade cristã, chegando à estatura completa de Cristo. Os dons ministeriais são em total de 5. São eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. São ministérios extremamente necessários para que a igreja local possa cumprir o papel determinado por Jesus diante de um mundo tão vil, bem como
promover o crescimento espiritual dos seus membros. E o nosso ponto central desta lição será estudar o dom ministerial de apóstolo, confirmando que este dom continua vigente na igreja contemporânea. E no item número 1, o tema é o colégio apostólico. O item 1, subitem 1, o título diz o termo apóstolo. O verbete apóstolo vem do grego apostelein, cujo significado é enviar, remeter. Apóstolo significa, então, aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. O verdadeiro apóstolo é aquele enviado por Cristo, assim como Cristo foi enviado por Deus com a missão de salvar o pecador, com poder, autoridade, graça e amor. Jesus foi o apóstolo por excelência, e o apostolado tem por base a sua obra, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Subitem número 2, o tema é o colégio apostólico. O colégio apostólico foi formado pelos 12 apóstolos de Jesus, os primeiros discípulos comissionados por ele para darem continuidade ao seu ministério terreno. Cristo os separou e os nomeou para a boa obra. É lógico que não foram homens perfeitos, mas vocacionados para que levassem a mensagem do Evangelho a todo mundo. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. Eles foram habilitados ao exercício do ministério do apostolado quando do estabelecimento da igreja primitiva, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 25. Os 12 apóstolos escolhidos por Jesus constituíram a base ministerial para que a igreja fosse expandida até os confins da terra. Todavia, antes de serem enviados, foram cheios do Espírito Santo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. E no subitem 3, o título é A Singularidade dos 12. O apostolado da Escola dos 12 tem um significado bastante singular. Primeiro, os 12 apóstolos foram escolhidos pessoalmente por Jesus.
multidões seguiam o mestre dos mestres e muitos se tornavam seus discípulos. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 25. Todavia, para dar início à obra da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por Jesus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 13. Segundo ponto, andaram com Jesus durante todo o seu ministério terreno, desde o batismo no Rio Jordão até a crucificação. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 21 e 22. Terceiro significado: receberam autoridade do próprio Senhor Jesus, como mandado especial para darem continuidade à obra de evangelização dos povos. Foram revestidos de autoridade e poder para repelirem os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho a toda a criatura. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 17 e 18. No item 2, o tema é o apóstolo Paulo. E no subitem 1, falaremos de Saulo e sua conversão. Saulo foi judeu, mas tinha cidadania romana. Foi educado com o mestre Gamaliel, o importante e renomado mestre, doutor na lei, membro do Sinédrio e professor do apóstolo Paulo, um notabilíssimo mestre do judaísmo. Quanto a mim, escreveu Paulo, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. Atos, capítulo 22, versículo número 3. Saulo foi um intelectual fariseu e grande perseguidor dos cristãos. Quando ia a caminho de Damasco, à procura de cristãos fugitivos de Jerusalém, levava carta de autorização para prendê-los e se encontrou com o Cristo ressurreto. A partir deste encontro, teve uma transformação radical em seu modo de viver e de perseguidor dos cristãos passou a ser perseguido. Saulo, o fariseu, transformou-se em Paulo, o apóstolo.
E no subitem número 2, falaremos de um homem preparado para servir. Paulo escreveu 13 livros dos 27 que compõem o Novo Testamento e deixou um grandioso legado para a igreja cristã. Apesar de sua intelectualidade teológica, Paulo foi perseguido e sofreu humilhações por causa da pregação do Evangelho de Cristo. É dele as seguintes palavras: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. E no subitem número 3, estudaremos sobre o menor dos apóstolos. Paulo não pertenceu ao colégio dos 12, não andou com Jesus durante o seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição de Cristo, que eram os requisitos indispensáveis para o colégio dos 12. Paulo foi humilde, pois reconheceu que não mereceu ser assim denominado. Considerava-se abortivo, nascido fora do tempo e o menor de todos os apóstolos. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 8 e 9. Todavia, o Senhor revelou-se a ele, já ressurreto, e orientou-lhe sobre todas as coisas. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5. O Colégio dos Apóstolos reconheceu o seu apostolado e ele plantou inúmeras igrejas como provas evidentes do seu ministério de apóstolo. Porque aqueles que ofereceu ou que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos 8 e 9. E no item 3, o título fala da apostolicidade atual. O subitem 1 faz uma pergunta: ainda há apóstolos? Apóstolos como os da escola dos 12 não existem mais. O colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos e não houve uma sucessão apostólica. E no subitem 2, falaremos dos apóstolos fora dos 12. A epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo para a igreja contemporânea.
existiram outros apóstolos além de Paulo no Novo Testamento. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14. Parentes de Paulo também foram apóstolos. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos que foram antes de mim em Cristo. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo 7. E no subitem número 3, o tema é o ministério apostólico atual. Não existe sucessão apostólica. Trata-se de uma doutrina criada pela Igreja Católica Romana, infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas como meio de justificar o poder papal. O que existe é um ministério de caráter apostólico. Na verdade, missionários que deixam familiares e a pátria e vão em busca das almas nas mais longínquas terras são os chamados verdadeiros apóstolos. John Wesley, Hudson Taylor, Moody, Gunnar Wingling, Daniel Bergen, entre tantos outros, foram os verdadeiros desbravadores apostólicos dos tempos modernos. Cidades e nações foram impactadas pelas obras desses grandes homens de Deus. E finalizando, como poderemos concluir a nossa lição de hoje? Demos início, conforme falamos, ao estudo dos dons ministeriais. E dentre eles, o primeiro é o ministério de apóstolo. E aprendemos que nos moldes do colégio dos 12 apóstolos, esse tipo de ministério apostólico não existe mais. Todavia, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em sua epístola, está em plena vigência. Efésios, capítulo 4, verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Pastores experimentados, evangelistas e missionários desbravadores que ampliaram as estacas da tenda nos rincões do Brasil e em outras nações do mundo, são ministros portadores deste dom ministerial concedido pelo Espírito Santo. São os verdadeiros apóstolos da Igreja contemporânea. Findamos, então, o nosso estudo da aula número 6 de uma série de lições deste manual durante este segundo trimestre. E na próxima semana, se Deus disser que sim, estaremos estudando sobre o ministério do profeta. Bons estudos. Até lá, na abundante graça de Deus.